Ressoa meus elétrons, tudo positron? No último vídeo a gente terminou a ideia de interações intermoleculares. No vídeo de hoje a gente vai fazer alguns exercícios para fixar essa ideia. Vamos lá? Então, olha, primeiro exercício. Uma pesquisa publicada na revista Nature mostrou que a habilidade das lagartixas ou víboras em escalar superfícies lisas, como uma parede, por exemplo, é resultado de interação intermolecular. Admitindo que a parede é recoberta por um material apolar e encontra-se seca, assinale a alternativa que classifica corretamente o tipo de interação que prevalece entre a lagartixa e a parede. Galera, super simples. Falou de lagartixa e parede, ligação apolar, só pode ser o quê? Quando eu tenho uma ligação apolar, a única interação que a gente tem que ver na cabeça é o quê? Forças de London, que é a mesma coisa que o quê? Van der Waals. Então, as forças de London, ou também chamadas de Van der Waals, ou de dipolo induzido, sempre ocorre com ligações apolares. Então eu tenho que a parede apolar com a pata da lagartixa apolar. Ou seja, dipolo induzido, dipolo induzido. Letra C. Beleza? 2. Os compostos HF, NH3 e H2O apresentam elevados pontos de fusão e ebulição quando comparados com H2S, HCl, por exemplo. Então, olha só, HF, NH3 e H2O tem uma característica muito interessante. Os três estão ligados a hidrogênio. Beleza. Mas tanto F, H e O formam aquele conjunto FON. Então, quando você tem a FON, o que acontece? Você tem um grupo de elementos extremamente eletronegativos. Então, aqui a gente tem o quê? Se eu tenho a FON, eu tenho o quê? Ponte de hidrogênio. Beleza, Eric. E o H2S e o HCl? Apesar de ser polar também, o que acontece? A gente tem o quê? Dipolo, dipolo. Então, dipolo, dipolo. E eu sei que o quê? E eu sei que as forças dipolo-dipolo são mais fracas que as pontes de hidrogênio. Por isso que pontes de hidrogênio tem o quê? Um ponto de fusão e ebulição mais alto. Resposta letra C. Eric, mas como é que eu vou saber que H2S e HCl são dipolo-dipolo? Aqui, galera. HCl. Cl é mais eletronegativo. Puxa os elétrons para ele. E o H2S? S, H, H. Olha, o enxofre também é mais eletronegativo. Então ele puxa formando o quê? Um polo para cima. O HF, NH3 e H2O é a mesma coisa, só que por ser muito mais eletronegativo, eles formam pontes de hidrogênio. Beleza? 3. As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencional, constituídas de fibras de celulose. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação ao pano deve-se a... Então vamos analisar as moléculas aqui, olha. O que acontece? Ele está falando que eu quero retenção de água, então tem água aqui, beleza? Água forma o quê? Ponte de hidrogênio. Show! Além disso, a água é uma molécula o quê? Polar. Então a gente tem o quê? Um dipolo aqui. Show! Vamos olhar para a primeira molécula aqui, ó, para a poliacrilato de sódio. O que acontece? Olha aqui, ó. O que acontece aqui? Eu tenho um íon, o Na. Galera, se eu tenho um Na, eu vou ter o quê? Um íon.
Então aqui eu vou ter o que no primeiro? Nesse primeiro eu vou ter uma interação, o que? Íon dipolo, que é uma interação bem forte. E no segundo, Eric, vamos mudar a cor da caneta aqui. Olha só, mudando a cor da caneta. Eu tenho o que? OH, OH e OH. Esses OHs formam o quê? Pontes ou ligações hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter pontes de hidrogênio e pontes de hidrogênio. Quem é mais forte? A mais forte vai ser justamente o meu poliacrilato. Por quê? Porque forma íon dipolo. Então vamos procurar a resposta que fala isso? Letra A. Interações de polo mais fortes entre o poliacrilato? Não. Letra B. Interações íon-íon mais fortes entre o poliacrilato e a molécula de água? Não. Por quê? Porque a água não é íon. A água aqui, ó, não é íon. Letra C. Ligação de hidrogênio mais forte entre o poliacrilato e a água em relação ao íon dipolo? Falso. É justamente o contrário. Letra D. Ligações de hidrogênio mais forte entre poliacrilato e as moléculas de água em relação à interação dipolo induzido? Ih, esquece isso. Letra E. Interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e a molécula de água? Isso é exatamente isso. Resposta letra E. Beleza. 4. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A capacidade iônica dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representado por... Galera, tensoativo é a mesma coisa que surfactante, tá? Surfactante. Então, tensoativo, surfactante, detergente é a mesma coisa. Então, como é que funciona? Você tem uma cauda apolar, tá? A gente tem essa cauda apolar. Se é uma cauda apolar, a gente fala que cauda apolar ela é hidrofóbica ou lipofílica. O que isso quer dizer? Hidrofóbica, ela tem medo de água. Lipofílica, ela é a favor de gordura. A cabeça é uma cabeça polar. O que quer dizer cabeça polar? Ela é hidrofílica, ou seja, ela é a favor de água, e lipofóbica. Ou seja, ela não gosta de gordura. Então, se eu tenho um detergente que tem essas duas características, polar e apolar, o que vai acontecer? Eu vou ter a camada de água e na superfície da água, você vai ter as cabecinhas e a parte hidrofóbica vai ficar o quê? Para fora, fugindo da água. E isso forma o quê? Forma a espuma. A espuma é justamente essa parte que aprisiona ar. Então o ar fica preso ali e você forma o quê? As bolinhas. Então qual é a característica mais próxima disso? Você tem a cabeça na água e a cauda para fora. Resposta letra C. Beleza, galera? 5. Dadas as substâncias abaixo, ácido clorídrico, gás carbônico, amônia, gás flúor e ácido fluorídrico, assinale a opção que contém em ordem crescente correta para as suas temperaturas de ebulição. Então vamos ver a força de cada uma delas, qual é a interação de cada uma delas? Ó, HI. Vamos lá, HI. HI. Eu sei que o hidrogênio ele é mais fraco que o iodo, porque o iodo é a família 7A.
Então eu tenho o quê? Um dipolo. Então HI é o quê? Dipolo, dipolo. Beleza. CO2, aqui ó, CO2. Eric, essa molécula vai ser o quê? Olha, oxigênio é polar, a ligação é polar. Só que quando eu tenho duas ligações polares que se anulam, aqui ó, se anulou, formou o quê? Uma molécula apolar. Se é uma molécula apolar, eu tenho o quê? Van der Waals. Van der Waals. Ou forças de London, ou dipolo induzido. Beleza? Amônia. Aqui, ó, NH3, NHHH. NH3 entra naquela galera que é o FON, lembra? Hidrogênio ligado a FON. Então é o quê? Ligação hidrogênio. Beleza. Gás flúor. Olha, eu tenho um flúor aqui e um flúor aqui. Cada um puxando o elétron para si, que se anulam. Então eu vou ter o quê? Isso, Van der Waals. Van der Waals. E o ácido fluorídrico, Eric? Aqui, ó, S. E o ácido fluorídrico, Eric? Aqui, ó, S, H, H. Olha, o que acontece? Você vai ter o enxofre puxando os elétrons, formando um dipolo. Então, ó, H2S é o quê? Dipolo, dipolo. Eric, qual é a interação mais forte? Vamos mudar a cor da caneta para ficar mais fácil. A interação mais forte entre ponte de hidrogênio, dipolo, dipolo e Van der Waals é o quê? Isso, ponte de hidrogênio. Então, quem é mais forte aqui? A amônia. Então, ela vem em primeiro. Depois, o que eu tenho? Eu vou ter o quê? Dipolo, dipolo. Beleza? Então, quem é mais forte? Quem vai ter uma interação maior? HI ou o H2S? A gente precisa lembrar de eletronegatividade, galera. Lembra, eletronegatividade cresce como? Eletronegatividade cresce da direita para a esquerda, de baixo para cima. Então, quem é mais eletronegativo? O iodo, que está mais ou menos aqui, ou o enxofre, que está aqui? E, Eric, não sei. Beleza, sem problemas. Você não vai precisar saber a eletronegatividade de cada um, mas o que a gente precisa saber? Massa molar. Como assim, Eric? Olha só. Quem tiver maior massa molar tem maior dificuldade de conseguir passar do estado sólido para o estado líquido, do líquido para o gasoso. Então, o que a gente precisa ver? Massa molar entre eles. O iodo, ele tem uma massa maior do que o enxofre. Então, olha, como o iodo está mais para baixo, ele tem mais elétrons e mais prótons. Então, o iodo é mais pesado. Logo, o iodo, ele tem uma massa maior que o enxofre. E com isso, o HI vai ter uma massa maior do que o H2S. Então a gente pode falar que o ácido clorídrico ele tem o quê? Um ponto de ebulição maior. Então aqui, ó, ele vai ser o segundo maior. Beleza? Quem é o terceiro maior? Agora sim, o ácido fluorídrico. 3. Beleza, Eric. Agora, gás carbônico ou gás flúor? Quem é maior? Bom, os dois são interações de Van der Waals. Só que cai exatamente no mesmo caso que a gente viu agora, de massa. A massa do CO2 é maior que a massa do F2. Então, se a massa do CO2 é maior que a massa do F2, CO2
demora mais para passar. Então vai ser o quê? O quarto. E por último, o gás flúor. Então vamos escrever aqui, ó, em ordem. Quem vai ser maior? 3 maior que quem? Maior que 1, maior que 5, maior que 2, maior que 4. Isso. Beleza, isso está em ordem decrescente. Agora a gente só precisa fazer o quê? Em ordem crescente, que é mudar. Então, olha, 4, 2, 5. Então aqui, ó, 4, 2, 5, 1, 3. Resposta letra B. Beleza? Galera, então é isso. No vídeo de hoje a gente fez alguns exercícios sobre interações intermoleculares. Vimos que a ideia de interações intermoleculares tem a ver tanto com a geometria, com a polaridade, quanto com a massa da substância. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!